Fala galera do canal Stop Now, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje eu quero convidar você a refletir sobre o que realmente está acontecendo no mundo, refletir o que a mídia, o que os setores midiáticos da mídia convencional e até que mesmo no YouTube não está falando, que são o caso dos mártires. Você não vê pessoas falando que mais de 125 mil pessoas morreram simplesmente por acreditarem em Deus, por aceitarem Cristo. E quando a mídia fala numa guerra entre Ucrânia e Rússia, entre Irã e Israel, Hamas, Israel, quando o mundo fala em Jeff Epstein e Trump, quando o mundo fala aqui no Brasil especificamente, no Congresso Nacional, que não aprovam leis, que não aprovam projetos tais, que aqui quando estão falando mais e dando mais importância a seres humanos, políticos que roubam você, nos roubam, a mídia toda fica nesse leve trás e gato e rato, falando as mesmas coisas que você já sabe, mas ela não dá ênfase a uma coisa que pouca gente sabe, que são pessoas nesse exato momento morrendo, cristãos morrendo nesse exato momento, por simplesmente, em pleno século XXI, simplesmente aceitarem Cristo e terem Cristo como sua regra de fé, como seu Deus Salvador. Bom pessoal, esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de dezembro, o dia que as pessoas tiram para comemorarem o Natal de Jesus, porque muitas pessoas acreditam realmente que Jesus nasceu aqui nesse mês, no dia 25, mas isso não é verdade, nós já falamos. Tem um vídeo nosso aqui, o último vídeo, falando sobre qual a data que Jesus nasceu. Se você não viu, assista. Então as pessoas aproveitam esse movimento, essa data para se reunir com as suas famílias e dar um abraço nos seus esposos, nas suas esposas, nos seus filhos, nas suas mães, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos. Enquanto milhões de pessoas fazem isso nessa data, eu quero dizer a você que milhares de pessoas não estão fazendo isso porque famílias estão sendo destruídas, porque quando um pai de família morre pela pregação do Evangelho, a sua família não comemora mais porque está em luto. E quando uma mulher morre, o seu esposo não comemora mais porque está em luto. Quando um filho morre, o casal não mais comemora porque está em luto. Por que está em luto? Porque esses homens, mulheres, jovens, adultos, idosos estão sendo testemunhas, estão sendo mártires de Jesus. Tá. Bom, eu quero ler a Bíblia com vocês e mostrar um vídeo, né? Quero passar um vídeo para vocês do que realmente está acontecendo, o que as pessoas não falam. Primeiro vamos assistir o vídeo, tá? Vou botar meu fone aqui e eu peço vocês acompanharem esse vídeo, tá? Tô com meu celular aqui e vamos assistir. Vou dizer uma coisa. Aqui onde estamos, milhões de cristãos estão deslocados. Aqui, na Nigéria, milhões de cristãos estão deslocados em toda a África. As notícias não falam sobre isso. Os políticos não falam sobre isso. Os governos não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Nós permanecemos na escuridão, como se tivéssemos sido rejeitados, como se nem mesmo Deus soubesse a razão de ter nos criado. Nós nem sabemos onde estamos.
O pastor Barnabás é um dos milhões de cristãos que enfrentam perseguição violenta na África subsaariana. Ataques de extremistas da etnia Fulani os têm forçado a deixar suas casas e plantações. Nós vivemos aqui em um acampamento de deslocados há 4 anos, quase 5 agora. Cada um desses que vocês estão vendo aqui, todos são cristãos. E nós estamos deslocados por causa da violência. A maioria das pessoas que vocês veem aqui agora são mulheres. Muitos dos homens foram embora, procurando trabalho, um bico só para conseguir a comida do dia. Mesmo assim não será suficiente para uma refeição, nem mesmo para um dia. E a fome leva muitos deles a buscar alimentos em outros lugares. E lá, eles estão sendo atacados pelos extremistas. Mas eles não têm opção, precisam voltar lá mais uma vez. E quando voltam, são atacados novamente. Então, eles fogem. Esta aqui é a minha casa. 3 crianças ficam aqui comigo e minha esposa. E o restante das crianças passa a noite com o meu vizinho. Quando amanhece, eles voltam para ficar comigo, com os pais. Isso é papelão, que nós usamos como cobertura para nos proteger do sol. Como vocês podem ver, esta tenda aqui, daqui para este lugar, é 1,5 metros. Daqui para cá é 1,5 metros. Daqui para cá, 1,5 metros. Isso é menor do que um colchão de casal. Cristãos deslocados no norte da Nigéria são forçados a suportar condições de vida como esta devido à escalada da violência contra eles. Nós acreditamos que eles são contra os cristãos. Quando eles vêm nos atacar, eles nos chamam de Kapari, dizendo que não temos nenhuma religião, o que nos torna inferiores. Eles estão simplesmente atacando os cristãos. Eu estava na lavoura com meu irmão e minha cunhada. Nós estávamos trabalhando quando ouvimos um rápido tiroteio, barulhos de tiro. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então começamos a perguntar o que está acontecendo e gritavam: devemos correr, devemos correr. Foi neste momento que meu irmão estava sendo baleado e morto pelos militantes. E a minha cunhada também foi baleada, esfaqueada e morta pelos militantes que nos atacaram. Os militantes também feriram gravemente o pastor Barnabás, causando dano a longo prazo em seu braço. Neste acampamento, muitas pessoas são afetadas, muitas estão feridas, muitas são mortas, seus entes queridos são mortos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Como podemos ver, esta é a nossa igreja e estas são as pessoas que eu pastoreio. Elas estão aqui porque o sol está muito forte. A temperatura está muito quente, como resultado, esse lugar é uma sombra, então elas sentam aqui para descansar. Como nós podemos ver, não há lona impermeável e não há nada bom que seja capaz de ficar aqui, mas nós conseguimos fazer isso porque é o que temos para ter mais sombra. Nós podemos ficar do lado de dentro, esperando que amanhã seja melhor. Quantos de nós, reunidos aqui, fugimos por causa dos ataques? Isso, levantem as mãos. Levantem as suas mãos. Se as suas crianças não puderam ir até a escola. Quando você está com fome, perde sua confiança em Deus. Quando você está doente, perde sua confiança em Deus. A mente deles tem ficado desanimada com Deus. E sendo um pastor no acampamento,
Eu também sou um deslocado. Eu não tenho nada para lhes dar. Nós apenas oramos juntos e compartilhamos a palavra de Deus juntos. Faltam-me palavras. Até aqui nossos olhos estão nele. Até aqui nossa esperança está nele. Nós colocamos nossa confiança nele. Nós cremos que ele é grande. Ele fará mais do que nós esperamos. Durante a filmagem, o pastor Barnabás recebeu a notícia de que extremistas da etnia Fulani tinham atacado seu irmão com um facão enquanto ele estava tentando retornar para casa para conseguir comida. A conexão está ruim, não consigo escutá-lo. Venha para onde nós vendemos inhame e vamos nos encontrar. 16,2 milhões de cristãos estão deslocados na África subsaariana. O mundo não está falando sobre isso. A Igreja Africana está pedindo à Igreja Global para se posicionar por eles contra essa violência chocante. Bom, o que a gente acabou de ver... Tá bom, neném, vai pra lá, vai. O que a gente acabou de ver é bem interessante, porque você vê que o pastor... Você vê como é que essas pessoas estão morando, estão vivendo em total condições, eu não sei nem o que falar, cara. Todas elas tinham suas casinhas, todas elas tinham suas vidas, mas a partir do momento que entregaram sua vida a Deus, entregaram a Cristo, e compreenderam que Cristo realmente era o seu Senhor, começou a perseguição. E o interessante é que esses são os verdadeiros mártires. Se a gente ler, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, Atos capítulo 1, verso 18, diz assim: ora, este homem, não, 18 não, é verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, todo mundo, ele está falando aqui, pessoal, para os apóstolos, mas aqui podemos dizer que não foi só para os apóstolos, mas para todas as pessoas que aceitam Jesus e recebem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Eles vão fazer o quê? Eles vão levar o Evangelho para toda a terra, para até os confins da terra. E mais todas elas, o interessante que diz aqui que para seres minhas testemunhas. Em português está assim, minhas testemunhas. Se a gente for para o grego koiné, como foi escrito o Antigo Testamento, Lucas, quando escreve minhas testemunhas, no grego o testemunhas quer dizer mártir. Então é mártires, para ser meus mártires, para vocês morrerem, se for o caso, pelo Evangelho. Se for o caso, morrer por esta causa. Só um minuto.
Voltando aqui, era o neném. Então, por esta causa vocês vão até morrer. Mas é assim mesmo. Jesus, ele chama as pessoas e ele é aberto. É um jogo limpo. Olha, tá aqui. Essa aqui minha vida. Isso aqui que eu estou pedindo para você. E isso aqui eu quero que você faça. E eu só quero que você seja fiel até a sua morte. Porque eu fui fiel a você, mesmo sem você merecer. Eu dei a minha vida por você. Então, venci a morte por você. Me sacrifiquei por você, então eu só peço que você seja fiel. Então, quando muitas, milhares de pessoas entendem o Evangelho dessa forma, elas não têm medo de sair da Bélgica, de sair da Croácia, de sair da Turquia, de sair de todos os países europeus, de todos os países da América do Norte e de todos os países da América do Sul, que é livremente aberto à pregação do Evangelho, para saírem dos seus confortos, para ir para a África, pregar o Evangelho lá e, se possível, dar sua vida nessa pregação em prol que milhares de pessoas aprendam de Jesus, conheçam Jesus. Então, milhares de pessoas saem dos seus confortos. Uma pessoa que está lá na Áustria, que está lá na Alemanha, que está lá na Polônia, que está lá na Romênia, que está lá na Holanda, que está no Uruguai, que está na Argentina, que está no Brasil, que está no Peru, sai dos seus lugares e vão para a África pregar, vão para o Oriente Médio pregar, mas isso eles fazem porque entenderam que o que eles ganham aqui na terra não é nada, porque o que está guardado para eles é Jesus Cristo para a eternidade. E que aqui é simplesmente uma passagem. E você que é cristão não tem culpa que a mídia não te informa isso. Mas você sabe, se você é de uma igreja evangélica, se você é evangélico, se você é católico, você sabe que o padre já falou isso na missa, que milhares de pessoas estão morrendo. Se você é evangélico, você vê que o pastor de você já falou que muitas pessoas já morreram pelo evangelho, que estão sendo perseguidos pelo evangelho. Então, você não vê na mídia, mas a sua igreja fala disso. E se sua igreja não fala disso, saia dela, porque ela não está falando do evangelho, não está falando dos seus irmãos que estão morrendo, em prol de levar o evangelho a mais pessoas. Então, eu te convido a ler outro texto, um texto mais confortante. Quando a gente lê o Apocalipse, e a gente vê o quinto selo do Apocalipse, que é no capítulo 6 de Apocalipse. No capítulo 6, o quinto selo diz assim, 6 verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Até quando? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada a vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo até que se contemplassem, completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ainda ser mortos, como igualmente eles foram. Então, para algumas pessoas que acham que o quinto selo e o selo já aconteceu, ficou no passado, mas aqui a Bíblia está dizendo ainda vai acontecer mais morte, muitos e muitos e muitos
Muitas pessoas ainda vão morrer pelo Evangelho, por pregar o Evangelho e até os confins da terra, porque eu mandei até quando eu estava voltando ao céu. Jesus diz assim: vai até os confins da terra, e pessoas estão indo, cumprindo o pedido que Jesus fez. Outra passagem bíblica também fala, é no capítulo 20 do mesmo livro Apocalipse. Verso 4 diz assim, capítulo 20, verso 4 de Apocalipse diz assim: vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é a primeira ressurreição. Se você não sabe, vai ter duas ressurreições. A primeira é para aqueles que morreram em Cristo, e a segunda é para a aniquilação das pessoas que não morreram em Cristo. Então, tanto no capítulo 6, quanto no capítulo 20 de Apocalipse, no capítulo 6 diz que eles vão ter vestes brancas e vão ser recompensados. No capítulo 20 diz que eles vão estar 1000 anos com Cristo no céu, fazerão parte. Então eles vão ganhar o galardão, e o galardão de quem é mártir, de quem entrega a sua vida, de quem entrega o seu tempo para Deus é esse. Não é dinheiro, se você está pensando que é dinheiro, se você está pensando que aquela fogueira santa que a Universal faz, que vem aqui, ou então a Mundial faz, ou então a congregação, ou então várias e várias igrejas que faz aquelas ofertas de sacrifício, o pastor vão lá e pede oferta de sacrifício para você ganhar bem material. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é você dar o seu tempo, é você dar a sua vida em troca de aqui na terra nada. Nada na terra, porque você vai ganhar o que? É o abraço de Jesus no céu. É ter a possibilidade de todos os sábados ir na Nova Jerusalém ver Jesus. Então, o que eu quero te dizer é que nesse momento, véspera da véspera de Natal, agradeça a Deus porque você está com a sua família. Agradeça a Deus se você é católico por estar indo à missa. Se você é evangélico, por estar indo na sua igreja assistir o culto. Porque milhares de pessoas não têm essa oportunidade, como você viu nesse vídeo em que as pessoas saíram das suas casas e estão vivendo em tendinhas. É o neném de novo. Estão vivendo em tendinhas. Você vê no vídeo que as pessoas vivendo naquela tapera ali, se saindo do sol, porque não sabe aonde vão, o que vão comer, não sabe o que vão comer, não sabe o que vão beber, não sabe que hora que vão dormir, não sabe que hora vão fazer nada, porque a perseguição é grande. Eu peguei aqui, botar meu óculos, um dado dos 10 países, eu não vou ler ele inteiro como é não, mas eu vou dizer aqui dos que eu me lembro. E dos 10 piores países é a Eritreia, Coreia do Norte, Sudão, Paquistão, Nigéria. Gente, são mais de 125 mil mortos cristãos e você não vê ninguém falando nisso. 2 meses atrás, a China fez uma lei que pastores não podem falar e pregar se não tiverem o selo do governo. A sua igreja tem que ter o selo do governo. A sua igreja ele não pode nem ter uma rede social. Não pode levar o evangelho pelas redes sociais, porque pela internet vai chegar a mais pessoas. Eles têm medo que pessoas se convertam a Deus e aí saem deixem de lado a religião
tradicional chinesa, que é o Estado. Da mesma forma que a religião tradicional coreana é o Estado. Então, quem vive nesses países comunistas aí, todos os países comunistas, eles têm o Estado como a religião. Então, quando tem o Estado como religião, automaticamente estamos dizendo assim, esse país aqui é ateu. Então, filhinhos, não entrem na questão de política, não. De questão de esquerda, não. De questão de direita, não. Porque essas políticas, essas ideologias aí, não é outra coisa, não. É só para te pegar pelo colarinho. Então, quando na China pastores são proibidos de pregar o evangelho livremente, tem que dar a cartilha, só pode pregar o que o governo autoriza. Na Rússia, os testemunhos de Jeová foram expulsos, os batistas foram expulsos. Então, só pode ter agora na Rússia a igreja ortodoxa, que é a religião tradicional. A religião tradicional. Desculpa aí, mas todo mundo faz isso. A religião tradicional da Rússia. Então, também na Rússia é proibido você sair com o seu colega, o seu amigo, com o seu carro, com a sua esposa, então com o seu esposo. É proibido sair de dois em dois e pregar o evangelho. Na Rússia é proibido. Então, esse espírito natalino, como muitas pessoas falam, eu convido a você a agradecer a Deus por estar morando em um país que não é ainda proibido a pregação do Evangelho, tá? E eu quero te chamar para você orar pelos familiares dessas pessoas que morreram, fazer uma oração por esses familiares e também orar por os que ainda não morreram, mas que saíram da sua casa para viver perigosamente num lugar onde ele pode ser morto a qualquer momento, porque tem gente indo para a Coreia do Norte, tem gente indo para o Sudão, tem gente indo para a Eritreia, tem gente indo para o Paquistão, tem gente indo para o Afeganistão pregar o Evangelho, tem gente indo para o Irã, tem gente indo para a Líbia, tem gente indo para Israel pregar o Evangelho, porque se você não sabe, pensa que Israel é um país altamente desenvolvido, ele é altamente desenvolvido mesmo em tecnologia, mas culturalmente cristãos lá são totalmente repugnados, deslocados, cuspidos também em Israel, porque o que eles querem do cristão são só o dinheirinho do turismo. Então é um país totalmente ateu, ou judeu, então é isso. Então, quando falam que o judeu, uma pessoa foi antissemita, a mídia toda fala, ele foi antissemita, ele odeia judeu e não sei o que, mas quando fala que ele é anticristão, ninguém fala nada. Na mídia não fala, meu amigo. Então, o vídeo não vai ficar muito grande, que eu não quero que o vídeo fique muito grande, tá? Eu quero dizer a você que agradeça a Deus, ore por essas pessoas, ore por esses familiares, ore pelas pessoas que saem da sua casa e pregam o Evangelho e que não poderia fazer outra coisa, não poderia fazer outro vídeo se não homenagear realmente aos mártires, aos testemunhos, as testemunhas de Jesus. Quem Jesus chamou para ser testemunha é mártir. É mártir. Se você é testemunha de Jesus, você é um mártir, só que não está sendo perseguido, mas você é um mártir se você é um que leva a Deus a outras pessoas, tá? Então, muito obrigado se ficou até aqui. Se inscreva no canal, dê um like se gostarem do vídeo, compartilhe e comentem, pessoal. Dê dica para os próximos vídeos, tá? Muito obrigado. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like e compartilhe para chegar a mais pessoas e crescer o número de inscritos no canal. Então, muito obrigado e tchau. Valeu!